Olá, meus amores. Agora nós vamos ter a nossa aula de geografia. Nós vamos finalizar um capítulo e iniciar o outro. Vamos começar aqui pela nossa correção. A página 171, ela era uma resposta, uma atividade proposta, porém todas as respostas lá são pessoais. Então eu já deixei aberta aqui na 173, que também não deixa de ser pessoal, né? Que com base na comparação entre as paisagens urbanas, responda. Em qual das paisagens você acredita que a temperatura do ar é mais amena? Então, aqui você deve ter colocado, né? É pessoal, porém, você tem que levar em consideração o quê? Que é nessa paisagem arborizada. Porque você sabe que onde tem árvores, onde tem vegetação, ela ajuda a manter a temperatura amena. Né? Você pode ter colocado com suas palavras, só não pode ter colocado que é nessa aqui, é na segunda paisagem. Não, é na primeira. Porém, o porquê, a explicação, você pode ter usado palavras diferentes da que eu acabei de falar. Passando aqui para o 174, iniciamos as atividades de hoje. Conheça a seguir as florestas urbanas de duas das maiores cidades. Temos o Parque Tenente Siqueira Campos, em São Paulo, e o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, você vai realizar a sessão de olho no local, na 174, vai fazer a sessão mão na massa da 175 para finalizar esse capítulo. Aí aqui nós vamos abrir o capítulo 4, que é a conservação, que fala sobre a conservação e a degradação da natureza. Aqui nós temos a imagem de abertura, certo? Observem, aqui nós temos um homenzinho com a lupa na mão e nós temos duas paisagens diferentes, divididas ao meio. Nesse capítulo você vai estudar os elementos da paisagem que têm sua formação independente dos seres humanos. Observando as imagens, né? Que é a imagem lá de abertura, que compõe a abertura desse capítulo. Elas apresentam paisagens diferentes. Quais são as diferenças que existem entre elas? Pensando no trajeto da sua casa até a escola, como você imagina que era a paisagem antes de ser transformado pelas atividades humanas? Então, com certeza, bem diferente do que é hoje. Falar um pouco sobre paisagens. Atualmente, a maioria dos brasileiros vive em espaços construídos socialmente, também chamados de paisagens artificiais ou espaços antropizados. Provavelmente você vive em uma cidade construída por indivíduos da própria sociedade para abrigar muitas pessoas concentradas. Então, hoje nós vivemos nessas cidades. Por isso, são consideradas paisagens artificiais, em que quase não é possível perceber elementos naturais, sem uma análise detalhada. Então, muitas vezes a gente passa de casa para vir para a escola e a gente não percebe onde tem árvore, não percebe. A gente só vê o quê? Só casas, casas, casas. Muitas vezes as árvores elas estão lá, ó, como aqui, mas só que se a gente não fizer uma análise detalhada, não passar prestando atenção, aquilo tudo vai passando desapercebido. E muitas vezes a gente diz assim, vale, eu nem sabia que tinha essa árvore aí, eu nunca vi isso aqui. Por quê? Porque de fato a gente vai passando sem fazer essa análise detalhada. Em muitos locais, os elementos naturais das paisagens foram transformados e utilizados intensamente, promovendo a transformação de paisagens naturais em paisagens artificiais. Então, aqui na página 178, vamos falar um pouco sobre elementos naturais. Vendo essa serra aqui, eu parei para pensar. Digamos que você estivesse na escola, né? Aqui da escola, quando a gente olha para frente, a gente vê
Serra. Mas muitas vezes a gente vem tão no automático que vem, entra no portão, estuda, volta para casa e não percebe aquelas árvores, aquela serra, aquelas paisagens ali, porque a gente já vem, como diz, né, no piloto automático. Já vem ali pelaquela rua, entra, desce, estuda, sobe, entra e sai, e elas continuam ali, a gente não para observar. Atualmente, muitas cidades elas estão sofrendo com problemas causados pelas intensas transformações impostas aos elementos naturais. É importante conhecer os elementos naturais que existem no espaço geográfico, para poder sim minimizar os impactos das nossas atividades. Falar sobre relevo e hidrografia. Aqui nós observamos uma foto da Chapada Diamantina na Bahia. Relevo e hidrografia são elementos naturais que fazem parte da paisagem. Nós vamos começar aqui na 178, ver um pouco sobre o relevo para continuar na próxima aula. Relevo são formações que caracterizam uma paisagem, como terrenos ondulados, lugares baixos, que ficam entre áreas mais altas e grandes áreas planas. Então, aqui vocês vão ter a oportunidade de estudar na próxima aula, planalto, planície, montanha. Acredito que vocês já tenham escutado falar sobre isso. Passando aqui para a nossa ficha de atividade da aula passada, eu deixei a 105 até a 108 para vocês fazerem a atividade. Então, vamos lá. Aqui nós temos a 105, quero fazer um desenho. 2. A paisagem que você desenhou anteriormente é uma paisagem urbana ou rural? Por quê? Aí depende do que você respondeu. Na 106. Com base na paisagem escolhida para o desenho, você vai assinalar as características. Então, com base no que você desenhou na 1, você vai responder a 2, vai responder a 3, já respondeu, porque aqui é correção. E, com base nas características das paisagens da sua rua, vai responder a 4. Todas pessoais. Passando para 107. Complete corretamente as frases sobre os diferentes bairros da cidade utilizando as palavras que estão no banco de dados. Então, vamos lá. Geralmente, o centro é o bairro mais movimentado da cidade e apresenta grande concentração de oferta de serviços, como comércio, bancos, alimentação, entretenimento, serviços públicos. B. A maioria das cidades nasceram pequenas por meio de núcleos centrais e cresceram ocupando os seus arredores, no processo chamado de urbanização. Urbanização. Em alguns casos, características naturais da paisagem, como rios e serras, podem condicionar a direção de crescimento de uma cidade. D. Os bairros tradicionais são aqueles que apresentam características particulares da cultura dos povos que os colonizaram. Os antigos centros podem se converter em um centro histórico. Centro histórico. Deixa eu ver se dá histórico aqui. Pronto. Colocar assim. Em um centro histórico onde prevalecem nas paisagens elementos humanos construídos no passado como casarões. Deixa eu apagar aqui para a gente passar para a nossa próxima página. E última, 108. Observe as paisagens a seguir. Elas representam aspectos sociais de bairros da cidade. Você consegue identificar que tipos de bairros são representados? A. Marque a alternativa que apresenta o tipo de bairro representado na
Paisagem A, você deve ter marcado aqui, ó, histórico, certo? Porque você vê esses casarões aqui. B, marque a alternativa que apresenta o tipo de bairro representado na B. Nesse aqui, você deve ter marcado, ó, comercial. Olha como está cheio de comércios. E a C, alternativa que apresenta esse bairro aqui, cheio de casas, de prédios. Que tipo é ele? Ele é um bairro residencial, certo? Passando para 109 até 112, você vai realizar essas atividades hoje, ó. Conservação e degradação da natureza. 109 até a 112. Próxima aula a gente faz a correção dessas atividades, continua falando sobre esse assunto, certo? Que nós iniciamos, vamos continuar falando sobre relevo, conservação e degradação. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação à atividade, vocês me perguntem e não deixem de realizar todas elas. Até a nossa próxima aula.